Olá, igreja. Olá, quem está em casa, pelo vídeo, pelo YouTube. É muito bom estarmos juntos como casa de Deus, como igreja. E eu quero convidar você para fazer mais uma oração. Nós vamos orar pela palavra, para que a palavra fale conosco, que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos para ouvir o que o Senhor quer nos falar por meio da palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, obrigada pela tua casa, pela tua igreja. Senhor, ó Deus, obrigada porque tu és o Deus, Senhor, que a conduz, que ministra, que guarda, que abençoa, Senhor, a tua casa e os teus filhos, Pai. Senhor, nós já te louvamos, te adoramos. Senhor, nós queremos agora ouvir a tua palavra. Senhor, que a tua palavra ministre aos nossos corações vida, presença de Deus, paz, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, por meio da tua palavra, a permanecermos firmes na fé, a não desviarmos o nosso caminho, mas permanecermos, Senhor, diante de ti, Senhor, até que Jesus volte, ou, Senhor, até que nós possamos ir encontrar contigo, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos ler de 10 até o verso 13. Efésios 6, ele vai falar coisas maravilhosas e tremendas. No verso 10, ele começa dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Deus tem força para nós, amém? É dele que vem a sua força. Verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Querido, o diabo, ele tem ciladas para os filhos de Deus, e nós devemos permanecermos firmes. E para permanecermos firmes, existe todo um equipamento espiritual que é chamado a armadura de Deus. Quando nós fazemos quebra de maldição, que é geralmente no dia da ceia, no primeiro domingo, né? Nós fazemos a quebra de maldição, nós fazemos esse ato de vestir a armadura de Deus. E a armadura de Deus é para todos os dias da nossa vida. Mas agora, hoje eu não vou pregar sobre ela. Verso 12: pois a nossa luta não é contra pessoas. Você sabia que a sua luta não é contra pessoas? Não é contra alguém que você acha que é seu adversário, seu inimigo, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante. Muitas pessoas acreditam que o mal não existe, mas o mal existe. Deus, ele é o Deus de bondade, misericórdia e amor. Mas o inimigo, ele existe. E existe uma batalha espiritual que é travada nos céus. E nós precisamos ter esse discernimento. E aqui ele está dizendo: olha, saiba que a sua luta não é contra o seu chefe, não é contra a sua mulher, não é contra o seu esposo, não é contra o seu filho, mas a luta que você luta, ela é travada nos céus, que você vence pela oração, que você vence por colocar a palavra de Deus em prática, que você vence pela fé, que você vence pela cruz de Cristo, que você vence usando os equipamentos, né, que Deus te dá na armadura de Deus, amém? Nós precisamos saber com quem nós lutamos. Fala comigo assim: a minha luta não é contra pessoas. Quando você tem esse discernimento, você sabe, você para de ficar, né, muitas vezes brigando com as pessoas, muitas vezes, né, falando mal de outras pessoas, fazendo coisas que não é para você fazer, guardando no coração ressentimento. Entenda que a sua luta não é contra pessoas, amém?
Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. É muito interessante esse versículo, porque ele fala, olha, por isso é importante a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Quantos sabem que, crendo em Jesus, não crendo em Jesus, vivendo uma vida cristã consagrada, existem dias maus? Você já cresceu, amadureceu o suficiente para entender que os dias maus, muitas vezes, eles vêm para a sua porta sem você convidar. E eles muitas vezes vão estar com você, eles vão te balançar a sua estrutura de fé, a sua estrutura emocional. Mas aqui ele está dizendo, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Levanta sua mão do céu e fala, Senhor, eu quero resistir no dia mau, aprender a resistir e a permanecer inabalável. Aplauda ao Senhor. Nós precisamos aprender a resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Muitas vezes a nossa vida cristã é comparada com uma construção, né? Se você tem uma casa que a estrutura dela foi abalada, aquela casa pode vir a cair, aquele prédio pode vir a cair. Naquela construção não existe mais segurança, não existe mais segurança. Então, por quê? Porque algo foi abalado. Querido, queridas, não permitam que abalar a sua estrutura de fé e de confiança em Deus. Não permita que as circunstâncias da vida, não permita que as decepções com as pessoas, não permita que as feridas que possam terem ocasionado na sua vida, abale a sua estrutura de fé e confiança em Deus. Deus pode todas as coisas, Ele é Senhor, e eu vou permanecer firme com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, o Senhor há de me sustentar em todo o tempo. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Na vida cristã, nós podemos chorar, nós podemos entristecer, nós podemos sofrer, frustrar e não entender porque estamos passando por alguma circunstância. Mas é muito importante, é essencial, é vital buscar a força, o consolo, a resposta em Cristo e não permitir que haja rachaduras na nossa estrutura interior, na nossa alma, no nosso espírito, amém? Porque isso vai comprometer todos os seus relacionamentos, isso vai comprometer a sua vida. Então você precisa, sabe, se resguardar. Você e eu fomos chamados para permanecermos firmes até o fim. Fala comigo assim, permanecer firme até o fim. Inabalável, guardando a confiança e a fé no Senhor Jesus. Guardando a confiança e a fé no Senhor Jesus. No dia mau, pedimos a misericórdia do Senhor para não sermos abalados. Porque muitas vezes acontecem coisas difíceis. A perda de um ente querido, né, a perda de um filho, de um esposo. Nós vivemos essas situações na pandemia, né? Vivemos situações de decepções, pessoas, né, que nos decepcionam. Vivemos situações que vêm sobre nós, que nós estamos sujeitos a acontecer conosco. Mas nós precisamos falar, Senhor, me ajuda. Está doendo, está machucando,
Mas, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, que eu permaneça firme até o fim, que eu cumpra a minha missão, que eu permaneça inabalável, que o Senhor me ajude na minha estrutura, né? Tem aquela música, né, do Danese, né, que fala, mexe com minha estrutura, né, sara todas as feridas, né, me ensina a confiar, amém? Então, essas circunstâncias da vida não podem mexer com a nossa estrutura, em nome de Jesus. E eu quero trazer hoje um relato bíblico, que está no Velho Testamento, e que nos chama muita atenção. Está aí lá em Êxodo 15, nós vamos ler, é um trecho grande, e mostra lá, em Êxodo 15, de 1 a 21. Bem, me dá aí vamos colocar aqui. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este canto ao Senhor, e disseram, aqui foi logo após eles terem uma grande vitória, eles venceram, eles passaram pelo Mar Vermelho. Olha o contexto, Deus já tinha acontecido as 10 pragas do Egito, eles foram tirados da mão do faraó, a mão que era o que existia de mais poderoso na época. Então, está dizendo aí, aí Moisés e os filhos de Israel entoaram este canto ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da sua excelência, derribam os que se levantam contra ti, enviam os teus furor que os consome. Como o refolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montões, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará dele, arrancarei a sua espada e a minha mão os destruirá. Soprastes como o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. E aí vai acontecendo, eu não quero ler todo, porque senão você pode ler em casa hoje à tarde, amém? Fica como tarefa. Então você vai ver aí que o povo de Israel saiu do Egito com uma poderosa mão. E existia muita alegria, muita força. E o que acontece? Verso 22, coloca aí, Êxodo 15, verso 22. Aí o que acontece? Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Oh, gente, eles experimentaram uma grande vitória. Eles saíram do Egito. O Egito representa na nossa vida o que a gente viveu no mundo, né? Muitas vezes nós vivemos a ausência de Deus e convertemos e aceitamos Jesus, passamos pelo batismo, estamos felizes porque Deus fez grande obra na nossa vida, e isso nos fortalece, isso nos ajuda. Mas o que aconteceu aqui? Eles foram conduzidos para o deserto, porque era o lugar onde teria mais segurança para eles chegarem à terra prometida, para eles chegarem até Canaã. E o que aconteceu? Eles chegaram em um lugar e que eles não acharam água. E água é vital para o ser humano. Um ser humano vive muitos dias sem comer.
mas sem água ele não vive muito tempo. Verso 23. Afinal, chegaram a Mara. Eles chegaram a um lugar chamado Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes Mara. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, depois de uma grande vitória, depois de algo maravilhoso, eles passaram pela primeira provação. Era necessário seguir em frente, o povo seguiu, caminhou no deserto e não encontraram água. A saída do Egito, como eu disse, representa a nossa conversão. O Mar Vermelho, o batismo, muita alegria pelo agir de Deus, mas um tempo depois, eles depararam com uma adversidade, com um problema. Mara representa um lugar de frustrações da vida e dos problemas. Na murmuração, o povo de Deus, eles estavam com águas amargas e eles iam precisar da cura do Senhor para eles. E o que eu quero dizer para você, que infelizmente Mara pode se tornar a cidade de muitas pessoas que saíram do Egito, tiveram a experiência com Deus, e nenhuma pessoa está isento por passar por Mara, por impasses, por conflitos, por crises. Crises fazem parte do crescimento de todas as pessoas. Faz parte, gente, faz parte da vida. Enquanto nós estivermos neste mundo, vão existir dias bons, serão muitos, mas vão existir dias de crise. E nós precisamos aprender a passar por esses dias de crise. Tem pessoas que não aprendem a passar, e aí eles ficam em Mara, ficam com uma vida amargurada, uma vida com gosto ruim na boca, uma vida assim, que não consegue ver o lado, não ver o agir de Deus. Agora, continua comigo, o que tirou o povo de Mara? O que tirou esse povo dessa necessidade? Existia uma necessidade real, a água, como eu falei para vocês, é algo necessário, mas teve algo que Moisés fez. Do verso 25 em diante. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, ou algumas expressões falam, mostrou-se uma madeira. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se junto às águas. O Senhor mostrou a Moisés uma árvore, e pediu que ele lançasse as águas, e as águas se tornaram doces. Essas águas, essa árvore, ela representa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Só existe uma maneira de curar as águas, só uma maneira de transformar o homem: o lenho, a cruz, a fé no sacrifício de Jesus no madeiro. Amém? O efeito desse arbusto na água foi instantâneo. E uma vez tendo curado as águas, o Senhor então lhe deu ordenança e em seguida as suas promessas. Queridos, nós precisamos entender a importância da cruz de Cristo. Tira os filhos de Deus de uma vida amarga. Ela tira. Às vezes, né, uma pessoa fala assim:
que a cruz é uma pessoa, né? Mas não quero falar isso agora. Eu me identifico com a cruz. Quando eu me identifico com a cruz, eu estou me identificando com o sofrimento de Cristo. Eu deixo ela atuar na minha vida. Isso me cura, tira o que pode deixar o gosto amargo na vida. O Senhor Jesus na cruz, ele sofreu, ele foi humilhado, rejeitado, passou vergonha na cruz, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo e ele venceu a si mesmo. Nós vemos fotos, né, assim, imagens de Jesus com um paninho nas partes íntimas, mas Jesus morreu nu. Sabia disso? Jesus morreu totalmente nu. Ele passou vergonha, ele foi exposto, ele foi humilhado, ele apanhou ali na cruz, antes da cruz, né? Então, essa falta de entendimento da cruz de Cristo nas nossas vidas, nos faz nos ver como incapazes, muitas vezes, de enfrentar os reveses da vida. Nos vemos como vítimas, injustiçados e, consequentemente, temos atitudes de reclamar e murmurar. A cruz é lugar de renúncia, onde o meu ego, o meu eu deve estar. Abra comigo em Lucas 9, 23. E esse texto está também em Mateus 16, 24, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo diariamente e tomar a cruz de Cristo e seguir. A importância da cruz da nossa vida. Ela tira a amargura, ela tira aquelas coisas assim, de muitas vezes nós acharmos que fomos injustiçados, de sermos, reivindicarmos, de expressarmos, né, assim, com ousadia, com rebeldia. A cruz de Cristo cura tudo isso. Amém? Tome a sua cruz e siga-me. A gente lá em Goiânia, no início que nós estávamos lá, muitas vezes, pessoal, a cruz é meu marido é minha cruz. A cruz é a minha esposa. Não, querido, a cruz é o seu eu. Quando num relacionamento conjugal existe a cruz de Cristo, né? Muitas vezes você pode pensar, você já deve ter ouvido falar, tome a cruz de Cristo em alguma situação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu abro mão dos meus direitos. Eu abro mão daquilo que é meu direito, mas eu tomo a cruz, eu renuncio. Eu renuncio para que Deus seja exaltado na minha vida, para que os meus inimigos sejam vencidos. Sabe, a cruz de Cristo, ela precisa estar na nossa vida cristã, e assim nós seremos vencedores em nome de Jesus. É difícil, você não deve ouvir muito as pessoas pregarem sobre cruz. Muito, né? Não se ouve, mas a cruz de Cristo, ela é muito importante para todos aqueles que querem ter uma vida de vitória, em nome de Jesus. Nós reivindicamos muito. Nós somos uma geração, e a geração de hoje é aquela geração que reivindica seus direitos, né? Reivindica tudo aquilo, e aqui Jesus está dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue os seus direitos, aquilo que você é direito seu. Tome a sua cruz e siga-me. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. É primordial nós termos essa revelação da importância da cruz, porque ela nos faz vencer as reclamações, as reivindicações, murmurações e outros hábitos errados. Quem não tem um entendimento da cruz em sua vida, corre o risco de ficar em Mara. Eu não quero ficar em Mara, amém?
eu não quero ter uma vida amarga. Quantos comigo não querem ter? Levante a sua mão. Fala, eu não vou ficar em mar, eu vou atravessar a cruz de Cristo. Quando Moisés lançou ali aquele madeiro, as águas foram purificadas. Tirou o amargo daquelas águas e a água se tornou potável, se tornou bênção, a água se tornou vida e graça. E eles foram conduzidos para Elim, Elim, que é um lugar de bênção. Agora eu quero que você abra comigo em Colossenses 2. Nós vamos ler o verso 13 ao 15. Esse texto é um texto que eu gosto muito. Diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quem pode dizer isso? Amém. E cancelou a escrita da dívida, que consiste em ordenância, que nos eram contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despochado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Lá em Efésios, nós falamos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra poderes, autoridades, principados e potestades. Aqui diz que Jesus fez dessa coja toda, né, um espetáculo público, triunfando deles na cruz. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Quando Jesus estava ali morrendo, quando Jesus estava na cruz, o inferno estava em júbilo, estava dizendo, vencemos. Mas eles não contavam que aquela cruz era o que dava autoridade para Jesus, para vencê-los. Aquela cruz era que expôs eles ao desprezo, era o que expôs eles para que Jesus triunfasse sobre eles. Oh, você pode dizer, glória a Deus pela cruz. Glória a Deus pela cruz. Sabe, Jesus foi valente, Jesus doeu, foi difícil, mas ele foi para a cruz. Bispo, mas eu preciso ir para a cruz física? Graças a Deus não, amém? Nós não precisamos, porque Jesus já fez isso por nós. Mas nós precisamos entender o poder da cruz na nossa vida espiritual. Sabe, de não permitir que a circunstância da vida nos enferma. A cruz, o sacrifício de Jesus, tem o poder de nos curar de todas as amarguras e nos fazer uma fonte para jorrar. Nós sempre passaremos por provações do deserto, mas uma coisa é certa, aqueles que forem aprovados receberão a coroa da vida, serão curados, transformados e poderão se fartar nas fontes de Elim e descansar sobre as suas palmeiras. Glória a Deus. Olha, continua para mim, Êxodo 15, 27. Oh, querido, depois eles chegaram em Elim. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, eu vou chegar em Elim. Elim é um oásis. Elim era um oásis. Era um lugar de 12 fontes. Você sabe que o número 12 tem um simbolismo na Bíblia, né? Era um lugar de 12 fontes de água. 12 é o número de governo. 12 fontes de água. Eles passaram a governar sobre as suas
emoções. Simboliza, essas 12 fontes de água simboliza vida, fé, coragem, ânimo, determinação, alegria e amor. Amém? E quanto eram as palmeiras? 70 palmeiras. Sabe o que as palmeiras fazem? Elas produzem alimento para viver. Amém? Elas produzem alimento. Enfim, eles chegaram a um lugar em que eles poderiam descansar, que eles poderiam, ali renovarem as suas forças. Um oásis, ele é um lugar de renovação de força. O oásis, ele muitas vezes não vai ser aquele lugar onde você vai viver, mas você vai passar por ele e você vai ser renovado, visitado, transformados. As fontes, elas abençoam a você mesmo e ela abençoa os outros. Amém? Jesus tinha os 12 e ele tinha os 70. Então, Jesus, sabe, esses números, eles são números que têm significados na Bíblia, né? E nós precisamos entender isso, a importância da cruz de Cristo na nossa vida, amém? E entendermos que Deus quer curar todo amargor da nossa vida, para nos levar a um lugar de descanso, de alegria, de fontes. Fontes, ela não é só para uma pessoa, ela é para muitos, amém? Jesus disse que nós seríamos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Abra comigo em João 4, verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. A cruz de Cristo, ela é uma passagem para você possa ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. João 7, de 38 a 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Amém? Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É interessante isso. Muitas vezes a pessoa quer ter experiências com o Espírito Santo, de deixar o Espírito fluir, de receber o primeiro enchimento, a gente chama de batismo no Espírito Santo. Mas às vezes tem amargura bloqueando isso. Às vezes tem situações mal resolvidas. Às vezes tem palavras que estão ali bloqueando. Querido, sabe? Abrace o sacrifício da cruz. Abrace a cruz de Cristo. Fala, Senhor, na sua cruz eu sou sarado, transformado. Eu me identifico contigo na cruz. E eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Amém. Glória a Deus. Deus quer que nós chegamos a fontes de água viva, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e seremos fontes que abençoam a outro. Quantos nessa manhã querem fazer uma escolha de deixar as situações de crises, deixar que elas se tornem amarguras na sua vida, abraçando a cruz, abraçando o nosso Senhor Jesus, o sacrifício vivo dele na cruz por nós. Deixar o Espírito fluir e tirar toda a amargura da nossa vida. Em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Nós vamos orar.
Feche os seus olhos. Essa experiência, essa primeira experiência. Às vezes a pessoa... Tem alguém aqui que foi por revisão de vida recentemente? Kátia, né? Kátia, o Vitor Hugo, Dayana. Muitas vezes a gente converte e fala assim, mas eu pensei que a minha vida ia ser só sombra e água fresca. Se fosse só sombra e água fresca, você não amadureceria. Você não, você não alcançaria coisas maiores na sua vida. Deus não quer filhos imaturos. Deus não quer filhos que o deixe por causa de situações que ocorrem na vida. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós precisamos crer que tudo na nossa vida tem um propósito. Que Deus tem algo maior para nos dar. Deus tem algo maior para nos levar. E isso acontece quando nós abraçamos a cruz da nossa vida. E aí o rio de Deus começa a fluir. Aí aquilo que você desejava fica livre para acontecer. E aí você vai, você vai sendo conduzido por Deus nas águas do Espírito. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Ore a Deus, fala, Senhor, eu quero aprender. Eu não quero ficar preso em nenhuma situação. Eu não quero, Senhor, viver uma vida amarga. Senhor, eu quero que o rio de águas do Senhor fluam da minha vida. Eu quero tomar das suas águas. Eu quero, Senhor, ter uma vida, Senhor, e que o Senhor vai me conduzir, minha casa, minha família, meus filhos, meu casamento, Senhor. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Oh, Jesus, vai enchendo os corações. Senhor, vai trazendo, Senhor, a vida que o Senhor tem para nós. Que o fluir de Deus seja sobre este lugar. Na graça e no poder do Teu Santo Espírito. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Põe a mão no ombro de alguém que está perto de você, se você tem liberdade. Ore com ela, fala, Senhor, que flua o Teu Espírito. Ajude o meu irmão, ajude minha irmã, Senhor. Ó Deus, a deixar para trás toda a amargura. Senhor, a deixar para trás tudo que o feriu. Tudo, Senhor, que trouxe situações negativas. Tudo que o marcou. Senhor, e que a cruz de Cristo opere na sua vida. O sacrifício de Jesus, Pai. O sacrifício vivo de Jesus. Que com esse entendimento, meu irmão cresça, seja fortalecido, para chegar em Elim, Senhor, para experimentar as fontes de água viva, para o fluir de Deus, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Dá-me um coração segundo Teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de um coração segundo Teu coração. Faça dessa canção a sua oração. O Espírito está agindo. O Espírito está neste lugar. Meu jeito de andar. Ele está respondendo às suas orações, à sua canção. Restaura com Teu bálsamo de amor. Transforma, Senhor. Eu quero viver experiências novas. Restaura com Teu
que queira dar esse passo de fé, que quer receber essa palavra, que recebe no seu coração, nós queremos te ungir, para que a força do Espírito Santo sare tudo aquilo que é amargo, tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que te afasta de viver o que Deus tem para você. Fontes de águas vivas. Fale para Deus: eu quero Elim, eu quero estar nas tuas fontes, Senhor. Derrama sobre mim, ajuda. Quero chamar os nossos líderes e você pode se dirigir aqui para frente. Nós vamos te ungir. A unção é uma unção de capacitação. É você e Deus. A sua decisão, Deus unge, e Deus transforma, e Deus traz vida. Eu tenho uma decisão, Senhor. Eu não quero viver em Mara, mas eu quero viver, ó Deus, junto ao ribeiro das águas. Eu quero viver aonde o Senhor me alimenta e me cura, onde o Senhor me transforma. Eu quero viver uma nova vida para Ti, em nome de Jesus. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro.
Glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A Cida, ela pede oração pelo seu irmão João Borges. Que Deus o cure e converta o coração dele a Jesus Cristo. A Elisângela pede oração pelo seu esposo Tom, que Jesus o cure totalmente. E pede pela cura da Graziela, que está com câncer. A Thaís pede oração pela Patrícia, que Deus dê um filho a ela. Teve um diagnóstico que não pode engravidar. Mas quem dá quem determina coisa nas nossas vidas é Jesus. Patrícia, quem vai determinar isso na vida dela é Jesus, amém? Pede oração a Thaís pede oração pela Maria Lucília, é Maria Lucília que está tossindo muito, que Deus a cure, amém? É a filha dela, Maria Lucília. E a Leaíse pede oração por sua avó Doraci, por cura. Nós cremos no poder da oração da igreja. Levante a sua mão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tua igreja ora, intercede, tua igreja se coloca na brecha, Senhor, pelo João Borges. Senhor, que o Senhor o cure totalmente, que o Senhor converta o seu coração a Jesus, que ele te conheça, tira toda as oposições mentais, espirituais. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor já venceu na cruz todo e qualquer demônio que se levanta, impedindo o Senhor de conhecer Jesus. Senhor, nós oramos pelo Tom, nós cremos que o Senhor é Deus que cura, nós cantamos isso aqui hoje, Senhor, e nós cremos que o Senhor é poderoso para curá-lo totalmente. Põe a tua mão, Senhor. Da mesma forma, nós oramos pela Graziele. Senhor, nós oramos para que todo o câncer seja eliminado da sua vida, que o Senhor possa curá-la totalmente na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos que a Patrícia há de engravidar, nós profetizamos que o Senhor há de tocar, Senhor, ó Deus, nos seus órgãos reprodutores, nos órgãos reprodutores do seu marido, Pai, Senhor, e o que o Senhor há de dar a ela um filho, porque o Senhor é Deus de bondade, que cura a esterilidade. Senhor, nós cremos, Pai. Senhor, o que determina na vida da Patrícia, Senhor, é a tua palavra e não um diagnóstico, Pai. Senhor, não deixe ela crer nesse diagnóstico, mas que a Patrícia, seu esposo, creiam em ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela nossa querida irmã Maria Lucília. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa curá-la de toda a tosse, de todo o mal-estar, Pai. Senhor, e oramos, Senhor, pela Doraci. Senhor, essa avó. Senhor, que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa restaurá-la, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, agir na sua vida pelo poder do nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Quero orar por você. Levanta a sua mão. Senhor, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, todos aqueles, Senhor, que ouviram, Senhor, que participaram deste culto, Senhor, que te louvaram, Senhor, em nome de Jesus. Os que estão, Senhor, nos seus lares, nós os abençoamos, para que o mover de Deus seja grande nas suas vidas, Pai. Senhor, leva-nos, Senhor, a entender sobre a cruz de Cristo. Leva-nos a chegar a Elim, Senhor, lugar de alimento, lugar de receber águas vivas de cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conduza em paz, na autoridade do nome de Jesus. Que você tenha uma semana super abençoada. Se você puder, cumprimente alguém que você não conhece. Dê um abraço, se você tem liberdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.